Olá, seja muito bem-vindo ao Pod da DC, o espaço criado para quem vive a gastronomia no dia a dia. Hoje a gente trouxe uma convidada muito especial para falar sobre um tema que é essencial: como abrir um restaurante em 2025. E para isso a gente trouxe então uma consultora de negócios no ramo da alimentação. Seja muito bem-vinda, Andréia. Andréia, conta pra gente então um pouquinho sobre a tua trajetória, como que tu iniciou nesse ramo. Ok, muito obrigada, por esse convite, então, de falar um pouquinho, que é um tema que eu gosto muito, que eu amo, sou apaixonada, e a minha trajetória, ela se deu na experiência, me formei em nutrição. E aí foi surgindo, novos horizontes. Dei aula de administração muitos anos, E na nutrição é muita parte de regularização sanitária. E no caso eu via que o maior problema dos restaurantes era a parte de gestão de pessoas, processos, custos, Então, unindo essa parte aí de regularização sanitária, eu comecei a trabalhar com vários locais, então restaurantes industriais, plataforma marítima, restaurantes comerciais, deliveries, indústrias de negócio de alimentação, e comecei a verificar a importância, então, de fazer um trabalho, de mostrar ao empresário como uma organização, um planejamento, ele pode dar certo, Então foi dessa forma então que eu, no caso, comecei como consultora, e a empresa já tem alguns anos e eu acho que está só começando, tem bastante trabalho a ser feito ainda. Legal. Andréia, e quais são hoje os principais documentos, e autorizações que alguém que está querendo abrir um restaurante precisa se atentar a isso? Bom, geralmente o restaurante, ou o negócio de alimentação, ele começa pelo amor ao cozinhar ou ao fazer algo, e se esquece um pouco da outra parte, que é tão importante. E aí eu sempre brinco que um negócio de alimentação, um restaurante, ele é uma empresa, Então, além de tu ter todo o lado do gourmet, de gostar, enfim, de cozinhar, ele é uma empresa. Bom, voltando então à pergunta, de milhões, como montar um negócio nos dias de hoje, as leis, Então, a parte de alimentação, a gente nunca pode esquecer da regularização sanitária. A gente está lidando com a saúde dos clientes, então é extremamente importante que eu esteja regularizado. Eu sempre dou como dica que cada local que vai ser aberto, independente da cidade, que saiba quais são os documentos que precisa, porque existe uma diferença, às vezes de um município para o outro, mas assim, como regra, qualquer dono de restaurante ou indústria, ele tem que saber a RDC 216 de 2004 e a indústria RDC 275. Então, ela é a norma totalmente reguladora, de todos os processos, para que ele saiba o que precisa. Então, vai desde planilhas até mesmo documentos, alvarás, como é que tem que ser a equipe, EPIs, como é que tem que ser o layout, como é que tem que ser a estrutura. Então, tudo isso faz parte para que eu possa montar, então, um negócio de alimentação. Então, a palavra é o planejamento, A gente tem uma boa ideia, mas a gente tem que fazer um planejamento, orçamentos, conhecer, onde eu quero ser inserida para que eu possa dar seguimento a esse novo empreendimento, Uhum. Então, o primeiro passo para alguém que está querendo abrir um restaurante ali é ele se atentar, às normas e pesquisar mais também sobre essa RDC, que é ela que vai regir, todo isso. estabelecimento. Tem várias... A norma, tu consegue acessar ela, porém, tem algumas partes, às vezes, que é um entendimento mais difícil, às vezes se contrata alguém para ajudar, ou se vai até a vigilância do município, Uma coisa que a gente vê muito, que não é bom, é locais que eles começam sem nenhuma regularização, e aí depois, ao longo do tempo, vão ver que aquele local não poderia ser, ou faltou
algum tipo de documento. Então é esse tipo de coisa que a gente tem que evitar. Então acho que o conhecimento, ele é muito importante, né? Se respaldar de pessoas que saibam começar um negócio. Que depois é mais difícil tu fazer essa readequação Isso. do teu negócio. Exatamente. Né? Então, esse planejamento tem que vir antes da abertura do empreendimento, né? Isso aí. E como que se escolhe, assim, o ponto certo para uma pessoa que está querendo abrir o seu negócio? Como que ele vai escolher aonde é o ponto certo para ele abrir o empreendimento dele? Essa pergunta, ela tem muitas vertentes, né? Tem muitos poréns ali, mas com certeza o primeiro ponto é saber o produto que tu quer vender, né? A partir do momento que tu sabe o segmento, porque às vezes quem quer fazer tudo não faz nada, né? Então tu tem que saber o segmento que tu vai querer entrar, se for no ramo de indústria ou de restaurantes, que tipo de alimentos tu quer vender, ou é uma cafeteria, é uma padaria, enfim, tem muitos segmentos. E aí após tu vai para uma pesquisa de mercado, né? A pesquisa de mercado é tu definir quem é o teu público, né? Quem é que tu quer atender, porque isso tudo muda, até mesmo no sentido do layout da empresa, né? Se tu quer um público talvez infantil, tu vai fazer um layout voltado a esse público, né? Se tu quer fazer um local que seja para empreendedores, né? É outro. Então tu tem que conhecer o teu público que tu quer atingir, né? Tu tem que ter nesse planejamento, então, qual é o produto que tu quer e qual é, no caso, Persona, né? O público que tu quer atingir. Isso é um início, né? E lógico, aí, dependendo do tipo de negócio, ele tem que estar inserido perto dos fornecedores, né? Porque não adianta, talvez, eu ter um negócio muito longe, no qual não chega matéria-prima, ou até mesmo eu quero fazer uma coisa muito inovadora, porém eu coloco isso, vem um produto de outro estado, eu não posso ficar na mão de fornecedores, então eu tenho que pensar todas essas estratégias, né, para que eu possa ficar num local bom, adequado, né? Né? Adequado, isso. E a parte também de layout, né? Então, às vezes as pessoas erram, eles alugam um local, né? E depois vão ver que esse local não está adequado. Então, o ideal é sempre já ter um certo conhecimento da RDC ou alguém explicando, para que ele já não tenha que depois, talvez, perder dinheiro fazendo mais adequações, né? Uhum. E como que a gente monta uma cozinha eficiente hoje, né? Sem estar desperdiçando dinheiro, né? Com equipamentos errados. Uhum. Bom, uma cozinha eficiente, eu acho que a gente não pode esquecer nunca é do capital humano, né? Então a gente tem que ter pessoas qualificadas ou realmente que queiram fazer acontecer. A tecnologia veio para ficar, né? Então, assim, ter bons equipamentos, isso é bem importante. Ter um layout que seja adequado ao tamanho da minha operação. Então eu não posso ter um local que seja muito grande se a operação é pequena, que isso vai desperdiçar tempo, né? Entre uma coisa e outra, então tudo tem que estar com bastante acesso, né? E realmente a eficiência no sentido assim, a tecnologia é boas pessoas, é sempre ter todos os insumos, né? Isso é bem importante, ter esse planejamento. Acontece às vezes, né? De tu ir fazer um produto, alguma coisa do cardápio e tu não ter o principal. Isso já aconteceu em várias cozinhas, né? Então a gente tem que ter essas questões. E o que tu vê, assim, que é o principal erro que as pessoas que estão abrindo restaurante cometem hoje em dia? O principal erro, não vou dizer de todos, né? É aquela questão de querer abrir só por amor, né? Por gostar, e aí não faz um planejamento, conversa com muitas pessoas, familiares, cada um dá um pitaco, né? E aí acaba que sem esse planejamento não sabe precificar, não sabe o que é uma ficha técnica, não sabe o que é um CMV. E aí acaba que as pessoas têm uma tendência a querer que no próximo mês já tenha um retorno financeiro. E não é assim, né? Não só nos negócios de alimentação, mas como em todos os negócios, tu tem que ter um fluxo de caixa por um tempo para se manter, porque o empreendedor, ele é um visionário. O empreendedor, ele quer que dê certo, ele tem um sonho, né? Mas quando a gente faz um novo negócio, a gente está arriscando. Né? A gente quer que dê certo. Então, por isso que a gente vai se munir sempre, cada vez mais, de estratégias, né, e organização para que isso dê certo.
mas pode acontecer, né, então de não ser como gostaria. Se a pessoa não tiver essa organização, ela pode vir aí ao encontro do que nós temos hoje de estatísticas, né. Nós temos aí uma média de 24% de empresas atuando no vermelho, né, 50% das empresas de alimentação, infelizmente, não sobrevivem após 2 anos, né, dados da Abrazel. Então, a gente não quer que isso aconteça. Então, isso é o que a gente faz quando a gente organiza antes, né? Legal. E qual que é, aproveitando o gancho que tu falou em ficha técnica agora, o que é a ficha técnica e qual a importância dele dentro, né, do negócio? Bom, gente, para mim a ficha técnica, né, como consultora, é o mapa da mina, né, como diz assim. Por quê? Gente, ficha técnica, ela tem 2 tipos de fichas, né? Ela tem a ficha operacional, que nessa ficha, então, ali está todos os insumos que vai num prato, né? E as embalagens com o seu custo e a quantidade. Se eu tenho o quanto vai, a quantidade e mais os valores, eu consigo fechar quanto que aquele produto me custa, né? E também na operação, a ficha técnica ela é extremamente importante para qualidade e padrão. Então, uma ficha técnica bem elaborada, ela tem todo o modo de preparo e também as fotos do prato. Porque já aconteceu em restaurantes tu dar os mesmos insumos para os cozinheiros e um prato sai de meio-dia uma forma e de noite outra. E o restaurante ele tem que ter um padrão, né? Eu sirvo um filé parmegiana, ele tem que ter o padrão desse meu restaurante. Então, no caso, a ficha técnica ela é uma norteadora, né? Para ver se o que eu posso ter de descontos, eu posso fazer uma promoção e tá sempre acompanhando os valores dos insumos, né? E a ficha técnica, então, gerencial, ela tem tudo isso, mas é para o gestor, então, assim, para os empresários, para justamente essa questão, acompanhar os dados, os valores. E além, então, do prato, ela sempre a cada 2 meses eu aconselho de ela ser reavaliada, porque a gente sabe que a alimentação, os insumos, eles mudam muito, né? Valores. Hoje, né, nós temos aí um chocolate em alta, um ovo em alta que vai impactar diretamente, né, lá na minha ficha técnica. Então ele é um documento norteador. Eu ia mesmo te perguntar isso, né, porque às vezes a pessoa pode achar que fiz a minha ficha técnica, quando que eu vou precisar fazer de novo? Então, tu acha que o aconselhável é que a gente faça isso ali a cada 2 meses, mais ou menos, para estar acompanhando o preço dos insumos também, da nossa lucratividade, né? Isso. A realidade hoje é que não existe ficha técnica nos restaurantes. Então, assim, esse começo já seria bem importante, né? E a partir do momento que tu faz a primeira vez, e hoje tem tecnologias, tem programas para isso, a partir do momento que tu faz essa ficha a primeira vez, depois é só atualizar, né? Nada mais do que isso. Então, é sentar, organizar com o teu chefe de cozinha. Eu quero esse padrão, fazer experimentos, né? Para ver se é isso que tu quer. E aí, tu vai fazer uma pasta, né? Pode ser também colocado, digamos, como um mural, alguma coisa assim, só que geralmente os restaurantes eles têm uma quantidade muito grande de produtos, né, no cardápio, então geralmente se faz uma ficha. Lógico que os chefes de cozinha, cozinheiros, eles sabem no dia a dia, né, o que vai em cada um, mas sempre pensando também essa ficha operacional que eu tenho novos funcionários que entram, então eles já vão saber o padrão sem eu ter que estar totalmente sendo feito treinamento. E qual que é o maior erro que tu acha que hoje um dono de restaurante comete ao montar um cardápio? Olha, o principal erro que eu vejo é querer colocar muita coisa no cardápio, sem testes, né? A gente às vezes quer agradar muito, né, o cliente, eu quero que o cliente venha, mas aí dá um problema muito grande na produção. Tá? Porque quanto maior é o meu cardápio, mais insumos eu tenho, mais pessoas às vezes eu tenho que ter, né? Então, esse é o principal erro que eu vejo em relação a cardápio, né? E essa questão de não ter a ficha, né? Eu não consigo saber o que eu posso colocar em promoção, o que eu posso montar um combo, né? E o cardápio, ele é a alma ali do negócio, né? É extremamente importante. E o cardápio também, às vezes, tem erros de
layout, né? Ele não fica atrativo, às vezes tem pratos que estão escondidos dentro do cardápio, que as pessoas não veem. Então, o cardápio, ele vai ser o que vai definir a tua produção. E ele também tem que ser revisto, né? Produtos que não têm saída, não tem que ficar em cardápio. Então, o que a gente diz? Eu quero botar um produto novo, faz um teste. Hoje vai ser o dia de tal coisa. Teve saída? Continua, né? Não teve, a partir de 2 meses já tira, porque é um insumo que só vai te dar um custo, né? E aproveitando, tu acha que o layout de uma cozinha, ele influencia diretamente na produtividade da equipe? Sim, conforme eu, né, comentei um pouquinho antes, com certeza, porque a ideia é que tudo esteja muito próximo, né, do colaborador, para que ele não tenha que ficar andando, né, pelos locais. Então, esse fluxo de cozinha, ele tem que ser muito bem pensado de forma operacional, quem faz o quê. Então, às vezes, nós temos cozinhas que uma mesma pessoa faz muitas coisas e, às vezes, uma faz poucas, né? Então, essa descrição de funções agregada ao layout, o que cada um vai operar, que eu sempre digo, né? Às vezes, uma pessoa tá lá no atendimento, mas ela é muito boa num corte. Então, às vezes, o próprio empresário não sabe colocar o funcionário no local correto, tá? E isso influencia a produtividade. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento também da nossa equipe, né? O quanto eu consigo produzir. E eu preciso saber a partir de que momento eu tenho que contratar mais pessoas, né? Não é só a questão financeira, é a produção também, né? Então, quanto mais enxuto, um erro muito comum também que acontece é ter muitos utensílios que não são utilizados, né? E ao contrário também, é ter equipamentos e não utilizar. Então, às vezes, os donos aí, eles estão com equipamentos muito bons, que têm uma potência muito boa, mas não estão se atualizando, né? Para que possa melhorar justamente pela falta de mão de obra que a gente tem hoje em dia, né? Isso. E como então a gente consegue manter uma equipe enxuta e eficiente desde o início da operação? Sim, uma equipe enxuta, né, voltando ao que eu disse, é tu conhecer os teus funcionários, né, e hoje em dia é a retenção, né, do funcionário. Então, a gente tem que pensar em várias formas, desde lá da contratação, né? Desde a contratação, tu pode sim contratar funcionários às vezes que não têm experiência, mas tu vai treinar, eles vão aprender ao longo do tempo, né? Como tu pode já contratar pessoas mais experientes. Mas hoje o grande segredo é a retenção. É o quê? É que o meu funcionário se sinta bem dentro do meu espaço, né, para que ele queira ficar. E uma coisa muito que acontece, né, das minhas consultorias e restaurantes é assim, quanto mais tempo o funcionário tá, mais ele entende a cultura da empresa, mais ele entende o processo da empresa, né, e isso vai impactar diretamente no meu lucro e na qualidade. E o que tu considera de tendência para alguém que está querendo abrir um restaurante no ano de 2025? Bom, uma grande tendência que vem desde 2024, né, e se fala muito em diversos locais do setor, é a experiência, né, do cliente. Então, o restaurante ou o negócio de vocês, ele tem que oferecer algo realmente novo, inovador, né? Porque a gente tem, o que a gente vai fazer, né? Como o empreendedor vai fazer para escolher o meu restaurante e não ir num outro ou no caso caso né? Então isso é muito importante. A gente não pode esquecer as questões de sustentabilidade hoje em dia, né? Então essas questões de meio ambiente é muito importante. E outra questão que a gente não pode esquecer, então, é a falta de mão de obra, né? Que isso leva a uma tendência muito grande a gente precisar de mais tecnologia dentro das cozinhas, mais treinamentos, né, para os próprios colaboradores, para que a gente continue, né, no negócio de uma forma lucrativa. E como que a gente consegue adaptar um restaurante para ele, desde o início da operação, ele já ter um bom atendimento ali no delivery? Bom, no delivery em específico, né, a gente tem alguns pontos que a gente tem que cuidar dentro da operação, né, não que a operação tenha que ser totalmente separada, mas são operações diferentes, né, de um à la carte, de um buffet para um delivery. O delivery tem toda a questão, então, das embalagens, né, tempo de entrega, então são vários pontos que a gente tem que cuidar,
né? Porque também tem a questão de segurança alimentar, é um produto que está saindo do restaurante para ser entregue, então eu tenho que tentar entregar ao máximo com qualidade, né? Garantir, então, a questão da temperatura, né? Garantir a questão da visualização do produto, né? Porque uma coisa é a gente comer num restaurante, né? Presencialmente, que tem todo um prato, e às vezes a gente pedir em um local. Então, o delivery, ele é uma grande tendência, né? Ele veio para ficar, cada vez mais vai ter, né? E também as pessoas, elas também, de certa forma, querem ter uma experiência, mesmo em casa, quando solicitam, né? Tu acha importante, então, a gente diferenciar essa operação dentro da cozinha também, a parte do... Principalmente a parte ali da embalagem, né? E aí tem um local específico onde as pessoas vão pegar, né, as embalagens. Então, por exemplo, uma pessoa que leva os motoboys ou as teleentregas, eles não podem entrar dentro da cozinha para pegar, né? Então, o próprio restaurante, ele tem que estar um layout adequado, né? Então, de funcionalidade para que saia corretamente, né? Então, isso é bem importante. Show. E qual é o tipo de profissional que tu recomenda ter de parceiro já desde o início, né, da operação? Da operação. Bom, são vários, né, profissionais que a gente pode ter. O que acontece às vezes é das pessoas começarem um negócio não tendo muito valor para investimento, mas às vezes o barato sai caro, né? Então eu sempre digo que tem que ter, hoje em dia, principalmente um bom contador, de preferência que ele seja um contador mais consultivo, né? Porque a gente tem aí que está vindo a reforma tributária, e tem novas NRs, então várias coisas estão mudando no ramo da alimentação, que eu não posso ter um contador que apenas me extrai prolabore, uma folha, né? Eu preciso de alguém que pense em estratégias junto, né? Outra questão sempre é um advogado, né? Para que tu esteja sempre dentro das leis, para não ter um processo trabalhista, né? Que infelizmente a gente sabe que que acontece. Uma consultoria, né, trazendo para o meu lado um pouco, né, então alguém que conheça de regularização sanitária, né, para que possa dar esse norte de como começar, o que precisa. Então são profissionais aí que vêm ao encontro, né, bem importante. E o próprio dono do negócio, ele tem que, de certa forma, entender, né, o que ele está fazendo, com quem ele está falando, para que ele consiga ter, assim, um maior planejamento, maior organização. Bom, então a gente tem várias situações que já aconteceram ao longo aí dos anos da consultoria, né? Eu já tive funcionários que fugiram do estabelecimento pelo freezer, né? Meu Deus. Então isso tudo mostra o quê, né? É quando a gente não tem uma equipe integrada, né? Não tá os donos ali verificando, então acaba tendo problemas com os próprios funcionários, né? Hoje em dia é muito comum, já tivemos o funcionário, ele trabalhou um período, depois sumiu da operação, né? Então esse tipo de coisa a gente precisa ter os cuidados, né? Mas o que diferencia mesmo é a questão de custos também, né? Então hoje na Nutricom, que mais, às vezes as pessoas elas me contratam, né, para fazer a regularização sanitária, mas veem que muito antes disso não tem uma ficha técnica, né? Não tem uma quantidade adequada. Então, só para vocês terem uma noção, alguns estabelecimentos a gente ajusta algumas gramagens, né? E em um deles ali a gente ajustou a batata frita, foram 20 gramas de diferença, isso já deu um retorno de mais de 10 mil no próprio estabelecimento, né, de retorno, sendo que era um produto que às vezes ou era jogado fora, né, ou se não, a pessoa não comia, enfim, ou a pessoa não tinha essa necessidade de tanto produto, porque às vezes a gente tem aquela tendência a querer que o produto sempre seja grande, né? Então, às vezes, a gente tem que adequar o que é um padrão normal, né? O que é um padrão normal de carne, o que é um padrão normal de batata frita, como eu falei, ou outros, né? Então, isso tudo faz uma grande diferença quando eu tenho essa visão, né? E tirando, assim, coisas que acontecem muito é a forma como os donos compram, às vezes, os insumos, né? Um exemplo clássico é o que eu compro? Um peixe congelado ou um peixe refrigerado?
né? Então isso tem uma grande diferença. Há pouco tempo ainda, um cliente, a gente fez os cálculos, né? Em resumo, ele gostava do peixe refrigerado, mas ele comprava o congelado achando que ia ser mais barato. E não era. Né? Então, na cozinha, gente, é muito teste, é muita análise, né? É um laboratório para a gente ver que vai dar certo as coisas, né? O que diferencia hoje uma operação que opera, né, no positivo de uma que opera em prejuízo? Bom, o que diferencia é ter o conhecimento real dos números, né? Isso é extremamente importante. Então, nós temos muitos empreendedores que não sabem se estão trabalhando no vermelho ou não, porque o restaurante ele tem uma tendência a sempre ter caixa, né? Porque todos os dias, enfim. Só que não quer dizer que ele tendo caixa, ele tem dinheiro. Tá? Isso é uma coisa bem importante. O que diferencia é o conhecimento, diferencia as fichas técnicas, diferencia eu conhecer o meu cliente, eu conhecer a minha operação, diferencia eu ter um bom atendimento, né? Então essas questões todas é que vão fazer o restaurante vir com um lucro, né? Então ele precisa se conhecer para saber aonde ele quer chegar. Às vezes os restaurantes eles não têm nenhum planejamento estratégico, né? Eles acabam, está vendendo, eu vou continuar vendendo. Então às vezes tem restaurantes que vendem um prato no prejuízo e não sabem. Vamos supor, um filé parmegiana tá vendendo um monte, mas quando tu vai ver na ficha técnica, ele dá prejuízo pro restaurante. Então, uma coisa que se tem muito errado, faturamento não é lucro. Então, o que importa pro dono de restaurante é o lucro. Então, eu posso ter um restaurante cheio, lotado, né, vendendo muito, mas não quer dizer que eu tenha lucro. Então, é o planejamento e a organização que faz a diferença. Então, se tu pudesse dar uma dica para alguém que está querendo abrir um restaurante em 2025, o que seria? Um pouco de tudo que a gente trouxe até aqui, né? Mas é isso, assim, é conhecer a sua operação, conhecer o seu negócio, conhecer se está começando, né? Saber o público que quer atingir. Então ele precisa ter essas pessoas para auxiliar também, vai ser bem importante, porque é um passo a mais, né? Então uma pessoa que já passou por isso, ela já vai dar mais correto o que precisa ser feito ou não, né? E ter o conhecimento de regularização sanitária, extremamente importante, né? E as questões ali de um DRE, né? Que é um demonstrativo de resultados de exercícios, né? Para que ele tenha tomadas de decisão. Então, sem números, a gente não consegue chegar. Tem uma frase que eu sempre uso, assim, que é existe a gestão e existe o chutão, né? Então, na verdade, a gente tem que ter gestão e não chutar, que é, infelizmente, o que acontece hoje em dia, né? Então, é ter um olhar para os números. É isso que vai fazer a diferença. Show. E, Andréia, quais são os serviços que a Nutricom oferece hoje e como que a gente faz para conseguir encontrar a Nutricom? Bom, a Nutricom, então, ela é uma empresa de consultoria, né? Tanto de regularização sanitária, quanto também de gestão. Então, na Nutricom, a gente faz a gestão de pessoas, né? A gestão de processos para produtividade, a gestão financeira, né? Para um aumento de lucratividade, e a segurança alimentar, ela vem ao encontro de tudo isso, né? Então, existem várias planilhas, várias informações da RDC, né, que elas vêm ao encontro, então, que aumente o lucro. Então, o objetivo da Nutricom, eu sempre digo, é 2, né? É a segurança alimentar para os clientes e o aumento do lucro, então, para os donos de estabelecimento. E como que o pessoal faz para conseguir te encontrar hoje, então, a Nutricom? Sim. Bom, a Nutricom a gente atende, na verdade, todo o Brasil, né? Mas estamos mais localizados aqui no Rio Grande do Sul. Para encontrar pode ser pelo Instagram, já tem vários trabalhos lá, né? Todos os parceiros que a gente tem e clientes já atendidos. É @Nutricom Consultoria RS, né? Ou por telefone
A gente vai colocar Isso. aqui, tá? O nosso arroba, o arroba da Isso. Nutricom e o telefone também para vocês conseguirem estar entrando em contato, porque a Nutricom, ela não só auxilia empreendedores que estão querendo iniciar no ramo da gastronomia, mas também aqueles que estão querendo reestruturar o seu negócio, né? Exato. E aí, como a gente conversou antes, né, quem entrar em contato a partir, então, desse podcast, né, comigo, dizer conhece a DC, enfim, a gente vai estar, então, fazendo um diagnóstico inicial, gratuito, no seu estabelecimento, para que a gente possa ajudar realmente, né, e dar um caminho, às vezes, para as pessoas que elas podem estar, às vezes, um pouco perdidas. Show de bola. E eu queria te agradecer, então, por ter vindo compartilhar tanto conhecimento conosco. Sim. Muito obrigada. Obrigada. E a gente trouxe uma lembrancinha aqui para você. Adorei, preciso. Adorei. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse bate-papo, ou vocês conhecem alguém que está iniciando uma operação ou está precisando reestruturar o seu negócio, já dá um likezinho aqui, compartilha com essa pessoa que precisa saber disso. E se vocês estão precisando também de equipamentos, né, e soluções gastronômicas, já sigam lá o nosso Instagram também, @DCEquipamentos. E é isso. Até mais. Tchau. Um abraço. Tchau. Obrigada.